Quem ainda não conhece o Dr. Celso, vale a pena comentar que ele é um médico obstetra, especialista em saúde pública, adepto da antroposofia e membro da Brahma Kumaris já há quase 3 décadas. Hoje o Dr. Celso vai conversar conosco sobre o seguinte tema: a importância do gerenciamento das emoções e do estresse. Você mais centrado nas adversidades da vida. Então, é com prazer que nós recebemos o Dr. Celso aqui. Gostaria de agradecê-lo por ter vindo e passo a palavra a ele para dar início à palestra. Om Shanti. Todos estão ouvindo bem? Aqueles que estão no fundo estão ouvindo? Chegando bem o som aí? Ok. Então, obrigado, Marcelo, pelas doces e gentis palavras. Agradecendo então ao convite da Juliana, da Érica, da Kátia, do Ezequiel, todos os nossos queridos irmãos, professores principais aqui da nossa casa, pelo convite. Agradecer principalmente a todos vocês pela gentileza, pela renúncia ao estarem às suas casas, com seus familiares, seus amigos, estarem aqui conosco para findarmos um final de semana e iniciarmos uma semana mais curta, uma vez que essa semana é a semana da Páscoa. Para aqueles que não se lembram, hoje é o Domingo de Ramos, na doutrina cristã, católica cristã. Então estamos aqui no Domingos de Ramos, oferecendo o nosso respeito a todas as religiões presentes no nosso planeta. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, para que nós possamos discorrer de uma maneira rápida, né? Em torno de 1 hora, esse tema que para vocês eu tenho certeza que não é problema algum. Na verdade, vocês vieram aqui para aprender um pouquinho mais de conteúdos médicos, para que vocês possam auxiliar aqueles que vocês entram em contato, né? Seus familiares, seus amigos, uma vez que estresse não é algo que lhes atormenta. Correto? Na verdade, então, a gente vai desconstruir alguns elementos que foram criados na nossa mente, que nos trazem uma mensagem, uma incorporação de uma palavra chamada estresse, que tem um peso um pouco importante na nossa vida, né? E aí eu fiquei pensando da gente começar a perguntar, então, para o homem da pedra, voltando um pouquinho atrás, alguns milhares de anos atrás, na nossa história da humanidade, se nós tivéssemos um homem da pedra aqui, o homem da caverna, se nós perguntássemos para esse homem, para essa mulher das cavernas, você tem estresse? O que vocês acham que eles responderiam? Mas homem das cavernas, tão integrado com a natureza, né? Em perfeita harmonia com a natureza, vocês acham que sim? Existiu estresse na época da caverna? Com certeza. Será que foi aí, se a gente perguntasse para o marido o problema do seu estresse e a sua esposa, vocês acham que eles responderiam que sim? Não. Isso quem responde somos nós aqui. E para a mulher, se nós perguntássemos, é o seu esposo que causa seu estresse? Vocês acham que elas responderiam sim? Não. Na verdade, quando a gente vai para as épocas pré-históricas, nós vamos perceber que o estresse ele já se assesta no seio da humanidade, na construção, no início, no nascimento da construção, desde aquela época. Uma vez que se nós perguntássemos para eles quais eram os elementos principais
dos seus estresses, tanto para o homem quanto para a mulher, eles diriam, é o meio ambiente. Se você morasse numa caverna e tivesse um tigre na sua porta, esperando por você, provavelmente você teria estresse também. Isso que eles falariam para a gente, não é? Se eles saíssem para a floresta com tantas adversidades, e se nós perguntássemos qual era o motivo do estresse, eles responderiam, o estresse está no meio ambiente. Olha, mas que interessante. E nós? Nós responderíamos isso também? Está no meio ambiente o meu estresse? Também. Né? Então, na verdade, se nós perguntássemos para o homem da idade clássica, dos gregos, dos romanos, eles também diriam que o motivo dos seus estresses eram as guerras, os motivos dos seus estresses com outros elementos, a política, no início, né, já na Grécia Antiga, na Roma Antiga, a política como sendo um fator elementar, muito primário em relação ao estresse do grego e do romano, coisa que a política atualmente não é nenhum motivo de estresse para nós. Isso mudou ao longo dos anos, obviamente, mas se nós perguntássemos para o homem feudal, se nós perguntássemos para o homem da monarquia, se nós perguntássemos para o homem egípcio, se nós perguntássemos para os chineses, se nós perguntássemos para o europeu e fôssemos na primeira revolução industrial, na segunda revolução industrial, na terceira revolução industrial e agora entrando nós na quarta revolução industrial, todos nós, sem sombra de dúvidas, apontaríamos como que o estresse está no meio exterior. É aquilo que do meio exterior vem em minha direção que me deixa estressado, correto? Meio exterior eu falo trabalho, falo família, falo trânsito, falo política, mídia, televisão, né? Os programas da televisão, o trânsito, os outdoors, o boleto bancário que não esquece de bater na minha porta todos os meses ou no início do mês, o desemprego, o chefe, né? Ou seja, fatores externos, sim, são fatores extremamente importantes para o desencadeamento do meu estresse. Ora, se nós partimos da tese de que é possível administrar o estresse, em si sabendo que o estresse é algo que do meio exterior vem em minha direção, e eu me afeto, né? Eu me sinto afetado por esses conteúdos emocionais, psíquicos, de sentimento, que vêm em minha direção e eu me deixo afetar, então provavelmente tem alguma coisa errada aí. Tem. Provavelmente tem alguma questão aí que eu não estou conseguindo administrar esse estresse, uma vez que ao longo da humanidade toda isto vem acontecendo, seja no homem da pré-história, no homem da caverna e no homem nos dias atuais. E vejam quantos milhões de anos necessitou para que nós, só a partir de 1936, com um pesquisador chamado Cellier, ele, um austríaco, que começou a desencadear os processos, né, de como nós podemos administrar o estresse. Correto? Então é muito recente na história da humanidade os estudos que dizem para o homem que sim, há a possibilidade de nós administrarmos os nossos estresses. No começo dos estudos, já nessa linha de que é o meio ambiente que causa o meu estresse, ao longo dos estudos, desde 1936, que foi quando também iniciou-se todos os estudos, quando apareceu o traçado eletroencefalográfico, a partir também dessa década de 1930, onde começaram os grandes estudos da neurologia, bem paralelo com o começo, o início dos estudos do estresse, chegou-se um momento que
o estresse não mais era só no aspecto do mundo exterior, das pessoas e todos esses elementos que compõem o mundo externo. Começou-se então a voltar-se os olhos para o homem. Então, provavelmente tem alguma questão aí interna que o homem não consegue administrar e que esses fatores estressantes estão roubando a saúde e desencadeando doença nas pessoas. E aí começou-se o estudo em cima da espiritualidade, da filosofia, onde houve um grande avanço da psiconeuroimunologia, um grande avanço da psicossomática a partir dessa época. E aí também percebeu-se que havia uma questão extremamente importante na relação entre o homem e o meio ambiente. E aí percebeu-se, é hoje então que se fala especificamente dessa questão do estresse. O estresse, ele é um processo relacional. Desculpa, você que está em pé, tem lugar aqui, você quer sentar? Sinta-se à vontade. Importante que todos estejam confortáveis. Nada. Então, percebeu-se que o estresse é algo relacional. Ou seja, é uma interação do homem com o seu meio ambiente. E que o estresse não está nem no meio ambiente e nem no homem, está no meio. Está na relação entre o meio ambiente, o externo e o interno. E aí percebeu-se que neste encontro do mundo externo com o mundo interno, houve-se então a possibilidade da gente expandir os estudos de como é possível administrarmos o estresse. Voltando então um pouquinho para o mundo interno, no mundo biológico, existe uma palavra que vocês já devem ter ouvido, que chama-se homeostase. Já ouviram essa palavra? Não? Homeostase é um termo que se usa na medicina, toda a ciência biomédica, biológica. Homeostase significa equilíbrio, apenas isso. Então, no momento em que uma bactéria, um vírus, um corpo estranho entra no nosso organismo, ocorre todo um desencadeamento super importante que envolve sistema hormonal, sistema imunológico, sistema neural, todos os nossos sistemas, no sentido de que aquele equilíbrio que existia, a partir do momento que ocorre a incorporação de algo exterior, uma bactéria, um vírus, o organismo ele começa a fazer uma série de rearranjos para que este equilíbrio volte à sua normalidade. Então, a nossa natureza interna, ela está preparada para que nós tenhamos equilíbrio, tanto no campo físico, quanto no campo mental, quanto no campo psíquico, quanto no campo emocional. O homem, ele busca equilíbrio o tempo todo. Por isso que quando nós estamos passando por um momento que está roubando a nossa saúde, no momento em que nós estamos no momento importante da nossa vida, em que nós nos sentimos desequilibrados, isto nos causa muito desconforto, não é? O desequilíbrio, seja ele em qualquer nível, causa um desconforto muito grande. E se esse desconforto ele se perpetua, na medida em que nós não conseguimos administrar este estresse, nós podemos, inclusive, ficarmos doentes, como é o caso das doenças psicossomáticas, como é o caso da gastrite nervosa, por exemplo, como é o caso de uma diarreia, como é o caso de uma hipertensão, como é o caso de uma diabetes, com fundo muito importante nas causas emocionais. Então, nós sempre vamos procurar o equilíbrio. Então, esse desconforto não é algo que nos causa prazer. Quando nós estamos no meio deste furacão, que nós vamos chamar então a partir de agora de fatores estressantes, o nosso organismo, nessas três esferas, nas 4 esferas, no campo espiritual, no campo psíquico, no campo emocional, no campo biológico,
Na medida em que nós vamos buscando esse equilíbrio, o estresse, a princípio, ele vai se apresentar com 3 fases importantes, que são 3 indicadores que nós precisamos reconhecer em nossas vidas, porque são indicadores que podem nos dar um alerta. São indicadores que ficam piscando na nossa consciência. Olha, toma cuidado. Presta atenção nesse aspecto que você está deixando para segundo plano. Presta atenção nesta emoção que você está tendo, que está lhe roubando o sono. Presta atenção nos vários fatores que podem desencadear o nosso estresse. Então, os estudiosos vão falar que essa primeira fase é a fase do alerta. É o pisca-pisca, que fica piscando, mas que por uma questão importante, que a nossa consciência atualmente está em algum lugar por aí, que a gente não sabe aonde está, e que não está ancorada na nossa corporalidade psíquica, espiritual, emocional, nós não prestamos atenção nesses alertas. Como nós não prestamos atenção nesses alertas, e o fator desencadeante do estresse, trazendo uma pressão muito grande nas nossas vidas, nós vamos passar da fase de alerta. A vida fala, ok, você não está prestando atenção, eu vou dar um segundo alerta. Nós entramos então nessa segunda fase, chamada fase da resistência. A fase da resistência é aquele momento em que as forças externas e as forças internas, para poder dar um antídoto para essa disputa, pela nossa vida, nós vamos resistindo, e também não prestamos atenção neste momento da resistência, vamos tocando com a barriga, como se diz popularmente, me desculpem essa expressão, mas é assim mesmo que a gente faz, desculpem. A gente entra então na terceira fase, que é a fase da exaustão. A fase da exaustão é onde já existe um comprometimento importante na nossa matéria. É aquela gastrite que virou uma úlcera, é aquela movimentação da nossa glicemia, que agora na exaustão já virou uma diabetes. Era aquela hipertensão arterial transitória, que só aumentava a nossa pressão arterial no momento em que nós estávamos vivendo naquela dificuldade, e essa hipertensão deixa de ser transitória para ser uma hipertensão definitiva. É aquele momento em que o nosso sono já está completamente comprometido, a qualidade dos nossos sonhos é uma qualidade ruim, em que nós dormimos mal, levantamos mal, passamos o dia mal, voltamos a dormir mal, e este mal se perpetua. Então, na medida em que nós podemos reconhecer esses 3 aspectos que são muito bem definidos pela ciência, a fase do alerta, a fase da resistência e a fase da exaustão, nós podemos olhar para a nossa vida. E ao invés de nos deixarmos ser levados pelas forças do mundo externo que estão roubando a nossa saúde, a gente começa a voltar a nossa atenção para nós. Correto? Nesse momento em que nós estamos numa dessas 3 fases, é o momento em que nós dizemos assim para a vida: olha, vida, eu já não tenho mais condições de administrar a minha própria vida. Eu já não tenho mais condições psíquicas, emocionais, de segurar as rédeas desta carruagem que está a 150 por hora. Eu já não tenho mais condições de administrar e frear os meus desejos mais primários. Eu já não tenho mais condições de frear
as questões mais importantes da minha constituição psíquica e emocional, e eu entrego, então, as rédeas da minha vida para a vida. Ou entrego para outras pessoas, o que é pior. E deixo com que as pessoas e as situações tomem conta da minha vida. Percebem a gravidade? Percebem o buraco que a gente se coloca? E é isso que a gente não quer deixar, correto? Ou alguém aqui deseja que alguém mais tome conta da sua vida. Às vezes dá vontade, não dá? No momento que você está muito cansado, toma conta da minha vida. Mas não é isso que nós queremos. O que nós queremos é sermos os donos, somos os proprietários. Pior, nós somos os gestores das nossas vidas. Uma vez que nós somos os gestores das nossas vidas, nós temos o dever de cuidarmos da nossa vida. Correto? Sim? É por isso que nós estamos aqui. Então, nós precisamos, como primordial, reconhecermos em que fase nós estamos. Porque se nós estamos na fase do alerta, é possível reconhecer aquilo que está roubando a minha doença e voltar para um estado de homeostase. Voltarmos a um estado de equilíbrio. Voltarmos a um estado que nós dizemos de centramento. Um estado em que a minha consciência ela está plenamente ancorada em mim. Isto é de uma importância fundamental. Hoje em dia existem várias correntes dentro do campo da espiritualidade, da filosofia e da psicologia, da importância de nós estarmos presentes. Nós estarmos realmente ouvindo, prestando atenção na palestra que o Celso está dando. Estão aqui? Todos? Não estão no passado? Não deram uma visitadinha no passado? Nem foram visitar o futuro? Estão aqui? Podemos continuar? Ok, muito bem. Então, essas três fases são importantes. E o estresse, então, nós precisamos desmistificar o que é esse estresse. Só por essas três fases, nós podemos perceber que existe o estresse fisiológico, aquele estresse em que nos mostra uma determinada situação e que esta situação está querendo me dizer alguma coisa. Não tenham dúvida nenhuma que as situações das nossas vidas, as pessoas que estão aos nossos lados, os nossos chefes, os nossos pais, os nossos amigos, as pessoas com as quais nos relacionamos, o nosso corpo, o nosso trabalho, a nossa profissão, a nossa habitação, está colocado ao nosso redor para que nós prestemos atenção nessas situações, nessas pessoas, porque elas não estão nas nossas vidas por acaso. Ou vocês acreditam que nós estamos inseridos num contexto histórico, geográfico, cultural, familiar, por acaso? De maneira nenhuma. Ou seja, as situações as mais negativas possíveis, as mais conflitantes possíveis, as mais angustiantes possíveis, sempre vão estar à nossa frente, porque elas querem nos dizer alguma coisa. E aí a grande questão que todos perguntam, puxa, mas por mais que eu tente, eu não consigo fazer uma leitura correta do que esta situação está querendo me dizer. Isso é um desafio muito grande, não é? É uma das coisas mais difíceis de nós realmente olharmos para essa tensão
e fazermos uma leitura correta do que esta situação está querendo me dizer, o que esta pessoa que está na minha frente está querendo me dizer, eu não estou conseguindo entender o que ela está querendo dizer e eu interpreto isto como um conflito, como uma discórdia, como uma discussão, porque nós temos uma inabilidade premente de entendermos o que está ao nosso redor. E o que está dentro de nós, então, nem se fala. Né? Pior ainda. Porque nós estamos fragmentados. Nós não estamos unidos com a nossa consciência, como dizem os espiritualistas na modernidade. A nossa consciência está fragmentada. Nós não estamos prestando atenção naquilo que é realmente importante. Nós estamos dando muito mais atenção para as coisas que não são importantes em detrimento daquilo que é realmente importante. E aí vocês vão me perguntar, mas Celso, o que é importante? Não é? Tudo o que está relacionado com questões que estejam afinadas com uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude mental, uma mudança de atitude emocional, é aquilo que tem importância. É aquilo que faz sentido. E eu posso afirmar para vocês que nesses quase 40 anos de medicina, nós adoecemos porque nós não encontramos sentido para a nossa vida. Nós ficamos estressados, doentes, angustiados, ansiosos, neuróticos, muitas vezes, com pensamentos persecutórios, porque nós não estamos prestando atenção àquilo que realmente nós precisamos prestar atenção. E aí os estudiosos que que pesquisam muito essa questão das emoções, da manutenção de qualidades emocionais que têm um caráter de promoção da saúde, nos dizem que as emoções são fatores essenciais para que nós possamos conhecê-las, para que essas emoções não nos roubem aquilo que nós realmente precisamos prestar atenção. Pedindo permissão para a Brahma Kumaris, não citando autores da Brahma Kumaris, mas existem outros autores que estão estudando a questão das emoções para que nós possamos nos centrar. E aí eu vou citar Paul Ekman, que é um grande jornalista, que foi o consultor do filme Divertidamente. Não sei se vocês viram aquele filminho que fala, né, da mente. Ele foi o consultor daquele filme da Disney. O Ekman, ele vai falar que para que nós tenhamos este equilíbrio emocional que tanto nós buscamos, há necessidade, pelos seus estudos, e isso foram estudos universais, em que ele pesquisou profundamente a questão das emoções. Ele fala que antes das emoções nós precisamos prestar atenção em 3 coisas importantes. A primeira questão é que nós tenhamos equilíbrio na nossa atenção. E aí ele vai falar também que nós temos 3 tipos de atenção. Uma atenção mais focada, uma atenção mais periférica e uma atenção seletiva. E que se nós não tivermos este comprometimento, este empenho de fazermos com que a nossa atenção esteja plena no aqui, no agora e no presente, nós teremos dificuldades para nos equilibrarmos emocionalmente. Porque quando nós estamos prestando atenção, quando nós estamos conectados com esse eixo que nos alinha, que nos une,
faz com que nós tenhamos um alinhamento do pensamento, do sentimento e da ação, do querer, da vontade. Nós não temos a capacidade de realmente prestarmos atenção naquilo que é importante. Se a nossa consciência está pulverizada em várias questões que atraem a nossa atenção, essa atenção fragmentada e não concentrada, há uma dificuldade muito grande de nós atingirmos o equilíbrio emocional, uma vez que é esse equilíbrio emocional que vai fazer com que tenhamos instrumentos eficazes para administrarmos os nossos estresses. Então, se vocês puderem, a partir de hoje, na medida em que eu sei que vocês estão empenhados a administrar saudavelmente os seus estresses, vai aí então uma dica de que vocês prestem atenção como é que está a sua atenção. Onde está a consciência desse eu que está olhando para a sua vida e está decodificando as informações que esta vida do futuro vem em minha direção? Estar atento é estar presente. Estar atento é aquele momento em que o outro está à sua frente, dialogando com você, e você está por inteiro, ouvindo, prestando atenção, observando o outro. Aquele momento em que você olha para as várias adversidades da nossa vida, que são muitas, como nós citamos no começo da palestra, que são muitas adversidades, nós olhamos para essas adversidades e conseguimos acomodar, que é o segundo passo, essas adversidades numa atitude proativa de tolerância dessas adversidades, porque na história da humanidade, essas adversidades que nós estamos vendo, elas têm um sentido histórico, para que nós possamos olhar para isso e que essas adversidades, as mais negativas que sejam, mobilizam em nós, através desta atenção plena, um entendimento profundo do que significa essas adversidades. Mobiliza em nós algo que está esquecido na nossa sociedade, que é a tolerância, por exemplo. Algo que está esquecido na nossa sociedade, na nossa cultura ocidental, a questão da compaixão, por exemplo. Algo que está esquecido na nossa sociedade mundial, que é o sentimento de fraternidade, por exemplo. Então, quando nós procuramos fazer esse movimento de inspiração, voltarmos a nossa atenção plena para o presente, nós vamos conseguir uma ferramenta extremamente importante para que nós possamos administrar os nossos estresses. Feito isso, com a nossa consciência plena no aqui e no agora, prestando atenção, com um profundo sentimento de observação, segundo Paul Ekman, ele vai falar que a segunda questão que nós precisamos prestar atenção é o nosso equilíbrio cognitivo. O nosso equilíbrio cognitivo é aquele nosso equilíbrio em que, através do conhecimento, nós vamos angariando informações para que nós possamos também, junto com esta atenção plena, conseguirmos antidotar os efeitos nocivos do que do mundo externo vem em minha direção para roubar a minha energia. O terceiro elemento, depois da atenção plena, depois do equilíbrio cognitivo, vem algo que nós pouco ouvimos,
que Paul Ekman fala sobre o equilíbrio conativo. O equilíbrio conativo, se a atenção é algo difícil da gente manter a nossa atenção plena, o cognitivo nem tanto, porque nós buscamos o conhecimento como uma ferramenta para antidotar as nossas ignorâncias internas. O terceiro elemento é o nosso equilíbrio conativo. O equilíbrio conativo é aquele processo que nos mobiliza para uma ação. É o nosso poder da vontade. Aquela vontade determinada. É aquela determinação tal, um comprometimento tão vinculado àquilo que eu quero, que me fortalece e que me empodera. Uma vez a atenção plena estando ancorada em mim, uma vez que eu tenho essa predisposição a conhecer e angariar um conhecimento que me fortaleça, e uma vez que eu conquiste novamente o meu poder da vontade, esses três elementos somados me dão um equilíbrio emocional. Mas destes três, o que eu penso que é aquele que é o mais decisivo é a questão da atenção. É onde eu, particularmente, estou prestando mais atenção nesse aspecto da questão da atenção. Voltando então para as questões do estresse, nós falamos do alerta, nós falamos da resistência e da exaustão. Nós também falamos que o estresse ele tem um sentido na história da humanidade. E alguns antropólogos vão falar que é por conta do estresse que nós estamos aqui. É por conta de que houve estresse e há estresse ainda na natureza que nós estamos... A espécie se perpetuou. Okay? Então ele tem um sentido. E nós vemos estresse no nosso corpo. Eu tenho certeza que as fibras nervosas, as fibras musculares de cada um de vocês está sob um ponto de estresse. Certo? Porque nas fibras musculares dos corpos físicos de vocês existe um grau de tensão não entre a flacidez e nem a distensão, um ponto tal que nos mantém, por exemplo, em pé. Quando nós estamos na posição ereta, existe um grau de tensão ideal. Porque se nós estivéssemos tão relaxados, as fibras musculares estivessem tão relaxadas na nossa posição ereta, o que provavelmente aconteceria? Desabaríamos, não é? Em contrapartida, se nós estamos na posição ereta e as nossas fibras musculares estão muito retesadas, estão muito tensas, muito esticadas, qual é a probabilidade da fibra muscular se romper? Muito grande, não é? Então, analogamente, nós vamos procurar um ponto de estresse que não seja nem entre a flacidez total, nem entre a distensão total. Quando nós estamos psiquicamente na flacidez total, nós estamos vibrando no campo da depressão. Quando nós estamos muito retesados, quando nós estamos muito tensos, prestes a que as fibras musculares psíquicas possam se romper, nós estamos vibrando naquilo que nós chamamos de estresse tóxico. O estresse que vai fazendo com que na nossa corporalidade possa ocorrer a eliminação de determinados componentes que nos intoxicam. Intoxicam e nos embotam a nossa mente. Intoxicam e embotam os nossos sentimentos. E aí nós ficamos à mercê das nossas emoções as mais rudes possíveis. Uma coisa é nós identificarmos que numa determinada situação, em nós
nós estamos vibrando na irritabilidade. Não é possível a gente detectar que estamos irritados. Esta irritação, esta raiva para a violência é algo completamente diferente, não é? A violência é aquele momento em que nós perdemos completamente a possibilidade de termos as rédeas desta raiva. Perdemos a oportunidade de termos as rédeas dos nossos ciúmes, das nossas invejas, que precisam estar sob o nosso domínio. Porque iremos experimentar essa vibração em algum momento da nossa vida. Sim ou não? Sim. E aí, o que nós precisamos fazer de uma maneira centrada é como que nós administramos essas raivas e essas irritabilidades e essas inquietudes e essas intolerâncias que fazem com que a nossa energia vital, aquilo que nos mantém vivos, possa ser comprometido. Então, esse aspecto dessa tensão, dessa disputa entre essas duas forças, a força mais flácida e a força que nos retesa, é o momento em que nós temos que estarmos alinhados. É aquele ponto de equilíbrio que nós buscamos. Obviamente que quando nós observamos e vamos estudar a história da humanidade, a gente percebe que o pensamento humano ele vem se modificando de tempos em tempos. Quando nós olhamos para o nosso mundo atual, em que nós já estamos entrando na quarta revolução industrial, com a introdução, por exemplo, da robótica, da biotecnologia, da inteligência artificial, não é? Que são as características dessa quarta revolução. Vocês acham que nós vamos conseguir administrar os nossos estresses com o mesmo pensamento linear que nós tínhamos até então, até a primeira, a segunda ou a terceira revolução industrial? Esse pensamento linear, racional, esse pensamento lógico, será que nós vamos conseguir administrar este movimento universal de globalização, de rede, para que nós possamos enfrentar com uma certa serenidade este mundo que nós estamos vivendo? Ou será que há necessidade de nós mudarmos o padrão vibratório dos nossos pensamentos? Conseguem entender aonde que eu estou querendo chegar? Talvez, na medida em que o mundo externo vem em minha direção e quer me dizer algo, talvez este mundo que nós estamos tendo nesse momento nos conclame para uma mudança de pensamento. Vários autores estão falando sobre isso. Este pensamento linear, este pensamento lógico, este pensamento racional, este pensamento material, este pensamento de sucesso a qualquer custo, não nos cabe mais. Sinto-lhes dizer, o que o mundo nos conclama para que nós possamos, hoje, administrarmos este mundo da robótica, da inteligência artificial, da biotecnologia, da nanotecnologia, desta rede em que todos nós estamos conectados, provavelmente há necessidade de nós desenvolvermos um pensamento que seja um pensamento sistêmico. Isto é algo extremamente novo e que, sinto lhes dizer, para que nós possamos sobreviver a esta quarta revolução industrial que está à nossa porta, este pensamento linear, transversal, não nos compete mais. Nós precisamos... Como é que eu vou explicar para vocês? Na medida em que nós estamos centrados nesta presença do eu,
há necessidade de nós desenvolvermos uma atenção que seja plena e que abarque tudo o que está à minha frente. Este pensamento sistêmico que valoriza os vários pontos de atenção desta rede que nós estamos vivendo hoje em dia. E para que nós possamos desenvolver, sairmos de um pensamento que seja linear para um pensamento que seja sistêmico, uma das grandes saídas é despertarmos em nós a criatividade. É este ponto que eu queria chegar. Hoje em dia, os estudiosos do estresse, eles nos dizem que a única saída para que nós possamos sair desse estresse das nossas vidas é com criatividade. É mais ou menos aquela atitude do judô que usa a força do opositor para derrubá-lo. De uma maneira bem alegórica, é isso que os autores falam. Nós precisamos aprender com o estresse, porque o estresse, em que pese ele estar trazendo o problema, se nós estamos com a nossa atenção plena, se nós estamos centrados, se nós estamos numa posição bastante firme de observação, com criatividade, nós vamos fazer uma leitura dessa situação estressante na minha vida e vou encontrar dentro desse problema os próprios elementos para a solução daquele problema. Pensando que não há negatividade, simplesmente a negatividade significa a minha falta de entendimento diante desta aparente negatividade. Quando eu começo a desenvolver um pensamento mais sistêmico, um pensamento mais criativo, eu vou começar a ter soluções inovadoras para os meus problemas de uma maneira tal que eu saia dessas situações com saúde e não com doença. Porque é tudo que nós queremos. Não é? Sairmos dessas situações estressantes, bem, com um sentimento de aprendizado, com um sentimento de que esta situação não me compete mais, porque eu aprendi com ela. E eu posso enumerar, a gente poderia ficar aqui vários dias de experiências que cada um de nós temos, de situações que nós passamos, aprendemos, saímos da situação, ok, aquela experiência ela já está incorporada na minha memória, acrescentou sabedoria à minha memória espiritual, à minha memória, né, na minha memória intrínseca, e aí eu passo então a vivenciar uma outra situação que vai me trazer outros elementos para a minha maturidade, pela minha sabedoria. E é assim que a vida se dá, né? De situações em situações. Então eu sinto muito dizer-lhes que aqueles que estão saindo de uma situação mais conflitante possível, em que vocês estão quase resolvendo essa questão kármica com alguém ou com alguma situação, talvez a vida, o drama, né? Esse drama em que nós tanto falamos aqui, talvez a vida, ok, você passou com honra nesta situação, mas quem sabe agora a gente possa introduzir na sua vida uma outra situação de um determinado aspecto da sua personalidade que você ainda não conseguiu captar de uma maneira. Já passaram por isso? Muitas vezes. Esta é a função do estresse. A função do estresse nada mais é do que trazer-nos sabedoria, trazer informações que possam dar um chacoalhão na nossa vida, nos mobilizar, tirarmos-nos da zona de conforto. E aí eu sempre digo uma das máximas dos estudiosos de criatividade,
que aí eu gosto sempre de falar, porque eu gosto de ver a expressão das pessoas, é muito interessante quem está deste lado aqui, não há crescimento em zona de conforto. E não há conforto em zona de crescimento. Então, quando vocês olharem para a vida de vocês, sem nenhum estresse, tá tudo bem, tá tudo ótimo, descansando, relaxando de uma maneira bem certinha, né? Aquela rotina bem certinha, tudo ok, tudo bem. Naquela zona de conforto, o nosso drama da vida fala, ai, que legal que você está nessa zona de conforto. Que tal se a gente começar a crescer um pouquinho? E imediatamente, no momento em que essa zona de crescimento, o desconforto deixa de existir. É assim que a criança cresce, não é? Vocês conseguem imaginar uma criança no seu desenvolvimento apenas numa zona de conforto? Tudo que uma criança não tem, né, principalmente na primeira infância, é querer ter conforto. É uma agitação. Pobres pais, não é? Que acompanham essas crianças e precisam dar uma resposta para que elas possam evoluir e crescer. Então, identificando isso, de que temos 3 fases bastante distintas para identificar o estresse. Em consonância com Paul Ekman, em que para que nós possamos administrar o estresse, há necessidade de que nós tenhamos um equilíbrio emocional, mas que para nós atingirmos esse chamado equilíbrio emocional, se é que ele existe, didaticamente, pelos estudos do Paul, ele vai falar, presta atenção na sua atenção. Presta atenção naquilo que você está fazendo com o seu conhecimento e presta atenção com aquilo que você está falando com a sua vontade. Ok? Presta atenção, inclusive, que tipo de pensamento que você está querendo administrar os seus estresses com pensamentos que eram muito válidos no passado, pensamentos lineares. Não, talvez um pensamento mais sistêmico, que olhe as partes, mas que preste atenção no todo. Mas um outro elemento também importante, segundo os pesquisadores do estresse, é uma questão que nós esquecemos, que é o gerenciamento e a gestão do risco. Ah, que interessante. Por mais planejamentos que façamos, por mais atenção que tenhamos, por mais vontade que tenhamos de melhorar, por mais pensamentos sistêmicos que tenhamos, vendo todo, observando todo, mas prestando atenção nas partes que contém esse sistema, um pensamento mais totalitário. Se nós não colocarmos internamente um espaço interno para que o erro, ou o risco, ou o inédito, ou aquilo que não estava previsto, se nós não colocarmos esse espaço interno para administrarmos esse risco da nossa vida, nós também estaremos fadados a falhar. As empresas fazem isso. Quem é do mundo corporativo sabe quão importante no planejamento das empresas e na saúde pública também nós fazemos isso. Há necessidade deste planejamento também ter um espaço para o gerenciamento do risco. E qual é a vida que não tem riscos? Qual a vida entre nós aqui que não há o inédito? Que não há o novo, o inesperado, aquilo que não era para ter vindo e veio naquele momento. Né? Esta questão é extremamente importante, porque quando nós, na nossa consciência, nós introjetamos a ideia de que algo novo pode aparecer, nós abrimos um espaço na nossa alma para que a vida
possa penetrar nessa nossa consciência e trazer novos insights, nova luz para a nossa consciência. Os antigos vão chamar isso de uma atitude búdica, em que nesta atitude de atenção, de concentração, de observação plena, de abrirmos um espaço para o novo, nós trazemos luz à nossa consciência. Essa luz é traduzida como algo novo, algo inesperado, algo que o pensamento linear não admite. Apenas o pensamento sistêmico traz essa possibilidade de um sopro de vida trazer uma informação que dê um salto quântico na nossa vida. Sabe aquela coisa que você está tomando banho e vem a solução? É esse espaço que a gente precisa criar na nossa alma. Então, com esses elementos, a gente consegue minimamente desmistificar que o estresse é algo ruim nas nossas vidas. O estresse tóxico, sim, ele nos rouba a nossa saúde, nos rouba a nossa vitalidade, nos rouba a nossa qualidade de vida. Mas quando nós chegamos no estresse tóxico, mesmo aí há a possibilidade de nós revertermos e entendermos que nós, desleixamos na nossa tarefa de observação. Desleixamos na nossa tarefa de observarmos a nossa vida, observarmos a qualidade deste pensamento que já não cabe mais neste momento da nossa atualidade, que essa atualidade nos chama, nos conclama para uma atitude a mais ampla possível, né? Que abarca mais conhecimento, que abarca mais verdades, que abarca mais insights, para que numa maneira artística a gente possa brincar com esses estresses, para que este jogo nos traga informações para o nosso crescimento e para o aumento da nossa sabedoria. Eu acho que é essa atitude, não a atitude mais técnica, mas uma atitude de arte, uma atitude artística, nós precisamos fazer com que nós possamos transformar as nossas vidas. E aí eu vou citar então um pensamento de Henri Trousseau, que ele fala: o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por isso. Então, se nós observarmos a nossa vida e observarmos que esses estresses estão roubando a nossa vida, tem algo errado. Mas é possível mudar, é possível administrar. Mas para isso precisa a gente estudar, a gente ouvir, né, trocarmos experiências para que a gente possa realmente, de uma maneira sábia, administrarmos esses estresses. E, em última análise, esses estresses que a gente pensa que é um bicho de 7 cabeças, né, mas que nada mais, né, quando a gente passa por essas situações, nada mais é como um tigre de papel. Eles nos conclamam a este centramento, que é o primeiro passo, um dos primeiros passos da meditação para quem pretende, né, seguir esse caminho meditativo, essa vida mais contemplativa, que nos conclama para uma interiorização maior, esta atenção e este centramento desta presença, porque é esta presença ancorada em mim, esta consciência de alma que nós tanto falamos aqui, em detrimento de uma consciência mais corpórea, é que faz com que nós tenhamos essa amplitude e essa visão espiritual mais totalitária, mais sistêmica. Então, este centramento é extremamente importante, não só para que nós possamos acessar, né, uma consciência maior, mas que também a ciência nos diz isso, né,
este centramento e esta atenção plena como um dos primeiros passos para que nós possamos administrar os nossos estresses. E a partir deste centramento, a partir desta presença plena, esta presença do verdadeiro eu, esta observação acurada, esta observação que disseca quem está executando esta ou aquela ação, o comportamento desta personalidade que está à minha frente, eu observo e sou capaz de imputar novas informações para que o comportamento desta personalidade possa ser transformado. Então é sob essa perspectiva desta consciência maior, dessa consciência espiritual, que eu sou capaz de me observar. Sem julgamentos, sem culpa, né? sem imputar uma crítica. É um diálogo interno, um chamado para um diálogo interno, em que eu converso comigo mesmo e apazigo essa ansiedade, eu apazigo esta angústia, eu trago calma, e a calma vai dissipando essas emoções mais negativas, né? Dissipando essa espuma dessas emoções e trazendo luz para esta minha vida. Neste movimento, neste diálogo, eu sou capaz então de paulatinamente, de uma maneira gentil, de uma maneira carinhosa, de uma maneira acolhedora, transformando-me a mim mesmo, esculpindo-me a mim mesmo, tirando as arestas que me impedem de ver o todo, e não uma leitura fragmentada, uma leitura quadrangular, uma leitura de caixinhas na leitura da minha vida. Então, este centramento é o resgate da minha verdadeira consciência de alma. E por trás disso tudo, obviamente, quando eu tenho esta capacidade de resgatar esta consciência maior, eu percebo, além de tudo, quem está na minha frente, esta personalidade, estes papéis que eu desempenho, que são o anteparo das situações estressantes. Eu, na medida em que eu olho para esta personalidade, numa atitude de transformar este comportamento, né, nesse movimento para frente, eu também observo quem está acima desta consciência, acima desta consciência que nós chamamos de Deus, dando sustentabilidade, dando poder, dando força, dando respostas para que essas dores, estas angústias, esses conflitos possam cada vez mais trazer sentido para as nossas vidas. E é isso que a gente está, por isso que nós estamos aqui, para que nós possamos trazer sentido às nossas vidas, trazermos colorido para a nossa vida, trazermos luz para os nossos pensamentos, calor para os nossos sentimentos e força para as nossas vontades. Ok? Este é um tema bastante importante, que nós temos um seminário inteiro a respeito disto. É um curso de qualidade de vida chamado Aprendendo a Administrar o Estresse, que são momentos de vivências, momentos de meditação, momentos de reflexão, aprofundamento na teoria, aprofundamento na prática, em que em algum momento, se houver a oportunidade de fazermos esse seminário aqui, eu convido vocês, aqueles que têm interesse, que gostam do tema, aprofundarem-se nessas questões que nós abordamos de uma maneira bem rápida. Sim, é isso que eu ia falar também. Não só aqui, mas que em algum momento a gente
podemos combinar de dar esse seminário aqui também, em algum momento, mas também em Serra Negra e Serra Serena, que é a nossa casa de retiro, onde lá sim, no meio da natureza, né, em que nós estamos imersos numa natureza extremamente rica, com pássaros, um verde, uma vegetação bastante importante, nós ficamos um final de semana todo pesquisando, estudando e aprofundando essa questão do estresse. Mas eu, sinceramente, espero ter podido colaborar com algumas questões que vocês, porventura, trouxeram a respeito do tema. É um tema extremamente fascinante, atual e também bastante antigo, porque os homens da caverna também têm estresse, a natureza também tem estresse. E quanto mais, né, no sentido do que o Paul fala a respeito da conação, quanto mais nós estudarmos, isso serve também como um antídoto para os nossos estresses. E aí, obviamente, eu gostaria de apresentar este livro para vocês, que é um livro bastante interessante, do Mike George, que é um autor que estará vindo para o Brasil agora no mês de maio. O último livro dele chama-se Mindset, né? Todo mundo está falando de mindset no mundo inteiro, e obviamente ele traz o mindset num contexto mais espiritual, em que ele coloca essa necessidade de mudarmos a nossa mentalidade, as nossas crenças, nossas verdades, de um mindset fixo, um pensamento linear, como eu disse aqui, para um mindset dinâmico, que é o pensamento sistêmico que eu falava aqui. Esse livro nós temos aqui, mas não temos uma quantidade muito grande, mas em outros momentos vocês terão a oportunidade de adquiri-lo. Mas não tão menos importante é este livro, Viva com Sabedoria, uma viagem que parte da raiva com destino à paz e ao perdão. Então, é um livro extremamente importante. Se vocês quiserem aprofundarem-se no assunto, está à disposição a nossa lojinha, e depois talvez a gente possa sociabilizar melhor a programação do Mike George. É um dos professores principais da Brahma Kumaris. É um consultor, é mestre em consciência espiritual e consultor de gestão em mais de N países. Então, por conta do adiantado da hora, nós podemos abrir para duas questões que vocês acham importante compartilhar. Celso, só gostaria de corroborar o que o senhor disse sobre o gerenciamento e gestão do risco e fator criatividade. Hoje tem muitas corporações, especialmente internacionais, que adotaram, entre aspas, o pessimista. Ele vê tudo negativamente, que não vai dar certo, que a empresa vai ter esse caminho, naquele outro caminho, justamente para despertar essa criatividade que antes dos fatos ocorrerem, ele já corrigiu esses recursos. Muito interessante, belíssima sua contribuição. Como é que é o seu nome mesmo? O Domingos está falando, estou falando aqui pessoal da internet, ele está corroborando essa nossa tese, né, da importância do pensamento criativo, na medida em que as grandes empresas, o mundo corporativo está adotando o pessimista, aquela pessoa que antes das coisas acontecerem já vê tudo negro, já vê tudo negativo, está adotando, pelo que eu entendi, para que esta pessoa possa mudar o seu padrão mental, mudar o seu mindset. É isso mesmo? Muito bem, obrigado, Domingos. Acho que... ela está na frente, desculpa. Essa questão do pensamento positivo, existe alguma literatura para ensinar como você muda esse pensamento linear que a gente está tão habituado do dia a dia de sempre para a construção desse pensamento criativo? Aí, desculpa, seu nome?
A Wanda está colocando se existe alguma literatura em nível mundial para mudar para nos ensinar como que nós podemos mudar esse padrão negativo para um pensamento mais positivo e passarmos a vibrar na positividade. Aqui na Brahma Kumaris nós temos vários livros em relação a isso. Pensamento criativo, pensamento positivo, pensamento sistêmico. Lá na lojinha você vai encontrar alguns livros muito importantes a respeito disso. Okay? Última pergunta. Como que é seu nome? Andréa está colocando a seguinte questão, ela coloca o campo da farmacopeia, que vem ao encontro de apaziguar essas questões quando o estresse já atingiu um nível de exaustão, correto? O que fazer, então, o que a medicina recomenda quando nós estamos já no momento de exaustão e necessitamos de medicação? As medicações, quando nós estamos na fase da exaustão, são importantes. Sejam elas medicações alopáticas, sejam elas medicações antroposóficas, sejam medicações homeopáticas, sejam medicações da medicina ayurvédica, ou seja, algum elemento que nos traga a possibilidade de conquistarmos uma certa segurança. Então o medicamento ele vem para trazer um equilíbrio bioquímico, um equilíbrio energético, um equilíbrio vital, um equilíbrio metabólico, mas sem a adição de uma terapia que seja comportamental, uma terapia que possa ressignificar o comportamento que fez com que este paciente, este ser, entrasse numa vibração de exaustão e de estresse, patológico, um estresse crônico, sem que este paciente tenha acesso a uma terapia que dê ressignificado e que ele possa recontextualizar a sua vida, só o medicamento não vai resolver. Há necessidade de um suporte terapêutico e aí a gente defende as psicoterapias mais comportamentais, as psicoterapias mais positivistas, mais construtivistas, que dê um suporte e que ajude este paciente a dar um ressignificado e entender aonde foi que ele não prestou atenção. A partir desse momento em que ele volta a prestar atenção e olhar para esse passado e ver onde que ele pecou, há a possibilidade de mudança de comportamento. Ao mudar o comportamento, por conta da singularidade que existe em cada um de nós, podemos ou não ficarmos livres da medicação. Minha área analítica, eu sou psicanalista. Eu não sei se eu tenho essa visão mais comportamental no caso desse. Mas a sua área também. Sem sombra de dúvida. É que eu tendo mais, por conta da antroposofia, eu tendo mais às terapias, mas todas são bem-vindas, todas têm uma importância bastante grande. Respondi? Concorda? Ok, então podemos convidar vocês a fazermos alguns minutos de centramento, alguns minutos de atenção plena, alguns minutos de ancoragem desta consciência maior em nós mesmos. Aceitam o convite? Quem mais? Todos vão permanecer? Sim? Tá. Então eu gostaria que vocês colocassem as suas bolsinhas no chão, desapeguem das bolsinhas. O dinheiro não vai embora, pode ficar tranquilos. Eu também vou tirar minha prancheta daqui do colo. Eu vou pedir para que a música fique bem baixinha, bem baixinha. Aqueles que estão sentados, então, vão ficar com as plantas dos pés bem apoiadas no chão.
as pernas bem relaxadas, as mãos sobre as pernas, a coluna ereta, mas sem forçá-la e sem relaxá-la demais. Aquele ponto de equilíbrio que nós falamos, que nos traz prazer. Uma das características do equilíbrio é trazer uma alegria, trazer uma sensação de bem-estar, que pode ser um prazer espiritual também. Uma sensação de bem-estar. O relaxamento e o equilíbrio nos traz essa sensação. A cabeça olhando para frente, com os olhos fechados, prestando atenção nas mandíbulas, descansando a língua no assoalho da boca, a mandíbula levemente aberta, e vamos então relaxando e trazendo calma interior. Uma calma que nos traz descanso, que nos traz conforto neste momento. Após tantas informações, o conforto é necessário, o descanso, o relaxamento. E aí nós vamos então num pensamento proativo, rompendo com todas as tensões da nossa face, deixando de lado esses papéis que nós desempenhamos no mundo lá fora, pois agora não precisamos interagir com ninguém, não precisamos dialogar com ninguém. Nós estamos conosco mesmos, com nós mesmos. Agora não há necessidade de pensarmos no amanhã, não vamos visitar o amanhã, muito menos visitarmos o ontem, e o anteontem, e o mês passado. Pois agora nós sabemos quão importante é nós estarmos atentos, atenção ao eu, ao agora. Nós podemos dizer mentalmente a seguinte frase: eu estou aqui. Ao repetirmos esta frase, é como se magicamente abríssemos um espaço interno para que a nossa consciência maior, nossa consciência de alma, nossa consciência espiritual se ancore em nós, que se estabeleça em nós, que permeie toda a nossa corporalidade. Eu estou aqui. Então a nossa mente se abre, deixa-se ser iluminada por este pensamento de luz do eu sou, eu estou aqui. Eu estou presente. Uma vez que eu estou aqui, eu me observo e gentilmente me auto-educo. Trago educação a mim mesmo. Trago auto-perdão a mim mesmo.
trago serenidade a mim, trago luz nesses pensamentos que eu produzo, trago calor aos sentimentos que se expandem através de mim, mas principalmente eu trago força, determinação e perseverança ao eu. E uma coisa que eu não abro mão é o meu bem-estar, é a minha saúde, pois eu estando aqui, eu tenho as rédeas e o controle dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas intenções. E ao me olhar internamente agora, então, a partir desta perspectiva, eu consigo olhar o outro, e consigo olhar as situações, e consigo entender o mundo. Encontro sentido ao eu, vejo sentido nas minhas relações, mas também vejo sentido nas minhas interações e no mundo onde estou inserido. Olho para tudo isso, mas também olho para o alto. E o olhar para o alto, eu olho para aquele ao qual eu sou feito, a sua imagem e semelhança. Eu olho para Deus como um farol que me sustenta, que me abençoa e que tem as melhores esperanças e aspirações por mim. E com muita gentileza, com muito carinho e respeito, silenciosamente, tomando cuidado ao abrir os olhos para não nos chocarmos com a luz, vamos despertando desta experiência de meditação com uma saudação que nos lembra a nossa verdadeira essência. Om Shanti. Uma boa noite, uma boa semana, uma boa Páscoa para todos vocês. Cuidado com os ovos de Páscoa, não exagerem. Mindset dinâmico e não mindset fixo, nesse sentido também. Até a próxima, então, Om Shanti. Aqueles que puderem permanecer por mais 2 minutos, eu tenho alguns recadinhos sobre a nossa programação. O primeiro deles é que na próxima quarta-feira nós teremos aqui uma palestra dentro do programa especial para as mulheres, que acontece sempre na última quarta-feira de cada mês. Dia 28, então, a partir das 19h30, como tema da noite, a arte da música indiana, do som ao silêncio. Nós teremos a presença do professor de meditação Raja Yoga, Alex Pochar, que é doutor em composição musical pela Universidade Federal da Bahia,
Por sinal, ele estará retornando de uma viagem à sede da Brahma Kumaris, na Índia, passando por São Paulo. Nós aproveitaremos a presença dele para conduzir o programa nessa data, então estão todos convidados. Depois disso, no próximo domingo, que é o domingo de Páscoa, como não poderia deixar de ser, o tema da nossa palestra, Páscoa, seu verdadeiro significado, com a apresentação do nosso professor Ricardo Scaff. E eu gostaria de aproveitar, o Celso já nos deu uma boa introdução sobre esse assunto, eu gostaria de falar sobre a vinda de Mike George, autor do livro que foi sugerido como dica de literatura hoje, ao Brasil. Eu não sei se vocês se lembram, mas no mês de maio, a Brahma Kumaris Brasil faz aniversário. Agora, em 2018, serão 39 anos de atividades. E, então, Mike estará conosco no dia 21 de maio. Já temos, inclusive, espaço reservado no Memorial da Inclusão, aqui ao lado, dentro do Memorial da América Latina. Então, nós vamos passar a vocês mais detalhes sobre esses programas nos nossos próximos encontros, mas, por favor, já reservem espaço na sua agenda para estar conosco e, claro, convidar os seus contatos, não é? Para estarem presentes também e poderem aproveitar dessa programação, tá certo? O tema da palestra nessa data será Mude a postura mental, renove a sua vida, ok? Então, muito obrigado a todos vocês pela presença, obrigado também ao Celso mais uma vez, tenham todos uma excelente semana. Shanti. Marcelo, tudo bem? Bem. Eu trouxe umas com ele falou de mindset do Mike, Do próprio Mike. Já tem sim. A gente lançou já faz um tempinho. Mindsets. Mindset. O próprio nome do livro. Tem. Pode falar.